Oi, eu sou a Rafaela Barros e estamos aqui simplificando a redação. E aí, pessoas, como é que vocês estão? Semana passada nós não tivemos vídeo por causa de algumas razões específicas. E aí, essa semana nós vamos ter 2 vídeos. Um hoje e outro na sexta-feira, como normalmente eu posto, ok? Nós já falamos aqui sobre como a sua prova é corrigida no Enem. Já falamos sobre o nível de linguagem que deve ser utilizado, falamos sobre objetividade, já falamos sobre introdução. Então, se você perdeu algum desses conteúdos, dá uma olhada que tá tudo aqui no nosso canal, tá bom? Então, hoje nós vamos continuar a falar sobre a linha de raciocínio da escrita da redação. Se nós falamos inicialmente sobre introdução, agora a gente precisa falar sobre desenvolvimento. Pergunta comum: quantos desenvolvimentos a redação precisa ter? O ideal é que ela tenha 2 desenvolvimentos. Por quê? Como nós só temos 30 linhas, o importante é que você organize o seu pensamento em uma forma fluida, contínua, sem se desesperar muito, com muitas explicações que precisam ser dadas. Então, quando a gente faz 2 desenvolvimentos, nós escolhemos os 2 tópicos frasais, como eu apresentei para vocês na introdução. Então, assim, quando a gente faz mais de 2 desenvolvimentos, ou seja, quando a gente tenta fazer o texto com 5 parágrafos, por exemplo, acaba faltando espaço para a informação que precisa ser explicada. Mas, professora, eu posso fazer 3 parágrafos? Pode, mas não deve. Por quê? Quando você faz um desenvolvimento com um parágrafo só, você vai ter 2 opções. Ou você vai deixar o texto muito longo, o parágrafo muito longo e informações que deveriam ser divididas não foram divididas, ou vai ficar muito curto e vai faltar argumentação. Por isso, o adequado é que o seu texto seja dividido em 4 parágrafos, sendo 2 desses parágrafos de desenvolvimento. Inclusive, fica até mais fácil para você se organizar, para apresentar na própria introdução, enquanto tópico frasal, quando você traz essas 2 linhas de raciocínio que já te ajudam no mapa mental, na organização. Tipo, eu vou ter o problema central, e esse problema central eu vou dividir em 2 partezinhas, como se eu pegasse uma nuvem e dividisse em 2 pingos de chuva. Tá entendendo? E aí, eu vou utilizar exatamente o mesmo tema que eu apresentei para vocês no nosso vídeo sobre introdução. Então, se você não assistiu o vídeo de introdução, eu vou deixar ele aqui embaixo linkado, porque fica mais fácil de você entender a linha de raciocínio que nós vamos seguir, tá bom? Só para relembrar, nós falamos que na introdução é necessário você apresentar uma informação de abertura, que no caso se trata de uma contextualização geral. Depois você precisa apresentar uma tese, que é a problemática central já apresentada pelo recorte do tema, e um tópico frasal, no caso 2. Esse tópico frasal nada mais é do que a escolha do subtópico que você vai argumentar e explicar. Na introdução que nós estudamos sobre o tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, nós utilizamos como informação de abertura a Constituição Federal, olha aí no comecinho. Logo depois nós trouxemos como tese a persistência da violência contra a mulher, nos fazendo relembrar que a tese nada mais é do que o recorte apresentado pelo próprio tema. E como tópico frasal, nós tivemos a má aplicação das leis, no caso, em especial a Lei Maria da Penha, e um pensamento cultural que já faz parte da nossa sociedade. Sendo assim, nos 2 parágrafos de desenvolvimento, nós temos que falar sobre a má aplicação das leis e sobre o pensamento cultural. Atentem que esses não são subtópicos obrigatórios, você não teria que falar exatamente sobre isso. Existiriam outras possibilidades de argumentação em tópico frasal, como os tipos de violência, quais são os locais mais propícios em que elas possam acontecer, fazer uma diferenciação, por exemplo, um contraste entre a violência sofrida na rua e a violência sofrida no meio doméstico. Então, existem inúmeras outras possibilidades que podem ser utilizadas de argumentação. Mas nós vamos focar nessas 2, ok? O primeiro parágrafo do nosso desenvolvimento vai seguir a mesma linha de raciocínio de ter uma informação de abertura. Logo depois nós vamos ter uma argumentação e a finalização dessa argumentação.
A informação de abertura, da mesma forma que nós tivemos lá na introdução, ela é fundamental para o direcionamento do nosso argumento e para que o corretor saiba que você sabe do que você está falando e que você tem informação sobre aquilo que você está expondo, ok? Então, o nosso primeiro desenvolvimento, olha só, ele vai falar sobre a Lei Maria da Penha. Afinal de contas, o nosso recorte foi a má aplicação das leis. Então, vamos lá. Sancionada em agosto de 2006, essa informação ela pode estar ou não no texto motivador e é muito importante que você saiba. Lembra que eu já comentei sobre isso aqui? Leitura é algo fundamental. A Lei Maria da Penha é uma das principais ferramentas no combate à violência contra a mulher. Todavia, sua aplicação ainda contém muitas falhas que dificultam a erradicação do problema. Então vamos lá. Primeira informação de abertura, falei sobre a Lei Maria da Penha, de quando é que ela foi, digamos, disponibilizada oficialmente para a sociedade. E essa foi minha informação de abertura. E aí eu já vou apresentar a problemática que eu já coloquei na minha introdução, mas eu preciso retomar para que o texto tenha uma linha de raciocínio. Então, o que eu coloquei foi que a aplicação dessa lei contém muitas falhas, certo? O que dificulta que o problema efetivamente acabe, seja extinto. Professora, erradicação, que palavra bonita, como é que eu vou saber? Decorando, aprendendo, buscando vocabulário, eu já falei sobre isso por aqui. Então, eu já tive aqui a minha informação de abertura, ok? Se eu já expus a minha informação de abertura, agora é o momento de explicar essa informação que eu já apresentei. Então, se eu disse que existem problemas, que existem falhas na colocação dessa lei em prática, eu vou explicar, pelo menos dar exemplos de como é que funciona isso. Então, olha só. Por exemplo, e esse por exemplo ele é importante para deixar claro, eu estou citando algumas coisas, não significa que isso aqui é tudo, ok? Então, muitas cidades que ainda não têm delegacias especializadas. Olha aqui uma problemática bem considerável, já que nós queremos fazer com que as mulheres denunciem as violências. E não oferecem apoio psicológico e social às vítimas, as quais não se sentem seguras o suficiente para denunciar as agressões sofridas. Então, aqui eu já expus uma problemática que faz com que essa ferramenta, que seria a Lei Maria da Penha, não funcione completamente. Não existem as delegacias especializadas em todos os lugares e ainda não há apoio. Eu poderia, inclusive, deixar bem claro que o Estado não oferece esse apoio. Só que como lá embaixo eu vou falar sobre o Estado, o ideal é não trazer essa repetição, ok? Além disso, aí atentem que nós estamos o tempo inteiro utilizando conectivos para que não se perca a minha linha de raciocínio. Isso é muito importante para ter uma fluidez de leitura, ok? O Estado não dispõe de garantias financeiras para aquelas que dependem completamente de seus companheiros, o que as leva a manter-se na relação abusiva. Então, eu não simplesmente disse, o Estado ele não está fazendo sua parte aqui nesse local também. Eu estou justificando que, quando o Estado não faz a sua parte, eu tenho uma consequência dentro do meu tema. Essa consequência que é apresentada nada mais é do que a minha argumentação autoral. Você consegue perceber que em momento algum foi necessário que eu, enquanto autora, colocasse sendo assim, eu percebo que a culpa é do Estado? Só por eu focar nessa problemática já deixa claro para o meu leitor e para o corretor que isso é algo que eu considero relevante e se está escrito é a minha opinião, tá bom? Percebam também a tentativa de evitar a repetição excessiva das palavras, tanto que, ao invés de utilizar sempre mulheres, foi colocado aqui, vítimas, colocou-se, gente, essa linha toda é péssima. Além de vítimas, nós temos para aquelas que dependem, nós temos que as leva a manter-se na relação abusiva, tudo isso para evitar a repetição da palavra mulheres o tempo inteiro, ok? Agora vamos para o nosso segundo desenvolvimento, que nós vamos falar sobre cultura.
Por outro lado, e aí olha só o conectivo, como eu falei, para trazer essa fluidez de leitura. Eu não posso simplesmente jogar informação. Eu preciso indicar para o meu leitor, ó, agora eu vou apresentar outro ponto de vista. Agora eu vou deixar claro algo que vai ser complementar, ou algo que vai ser adversativo, algo que vai ser contrário. Eu vou apresentar uma consequência. Você sempre precisa estar atento a essa colocação dos conectivos, tá bom? Então, por outro lado, a cultura machista, lembra que a gente tinha falado sobre a cultura e como é que isso influenciava? Inclusive, colocamos lá na introdução a ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, essa ideia, pelo menos, do não se meter ou de a mulher se sentir presa em algum aspecto, precisa estar sendo abordada no parágrafo, tá? A cultura machista na qual a sociedade brasileira está inserida valida a ideia de que a mulher pertence ao seu companheiro. Sendo assim, ele pode tratá-la da maneira que considerar adequada. Por que essa explicação de que o homem pode tratar a mulher do jeito que considerar adequado está aqui? Primeiro, porque a gente precisa explicar o que seria efetivamente essa cultura machista. Não dá para simplesmente colocar o nome machista e supor que todo mundo vai entender. Segundo, porque a gente tinha dito que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Porque em tese sempre vai ter alguém que está ali mandando na história. Então a gente precisa esclarecer. A mulher pertence ao seu companheiro nessa cultura e isso faz com que ele ache que pode agir com ela da maneira que bem entender. E essa é uma das grandes motivações para a problemática em questão, ok? Assim, conectivo novamente, para não deixar a gente esquecer que toda continuação precisa estar marcada. Então, agora eu vou explicar. Lembra que eu falei da informação de abertura? Apresentei minha informação de abertura. E agora eu vou explicar como é que isso pode estar relacionado à minha argumentação. De acordo com a pesquisa Data Senado, e aí por que isso aqui é muito, muito, muito importante? Isso aqui pode estar tanto no texto motivador, quanto você já pode ter, deve ter esse repertório. Por que é importante colocar? Lembra que você não é autoridade no assunto. Se você não é autoridade, nós precisamos trazer informações de outras áreas de conhecimento para garantir, para embasar as informações que nós estamos apresentando, ok? Então, de acordo com a pesquisa Data Senado, cerca de 15% das esposas não denunciam por desconhecerem seus direitos, o que traz para a gente uma confirmação dessa ideia de que é aceitável que o homem trate a mulher como bem entender, já que elas não sabem os seus direitos. E ainda, olha novamente a colocação de um conectivo. Há o pensamento de que é obrigação da mãe manter o casamento pelo bem dos filhos. Querida professora, e se a pessoa não for mãe, por que está o nome mãe aí? Lembra que eu falei das repetições? É muito importante que a gente utilize palavras que, mesmo que não sejam completamente iguais, elas tenham o mesmo peso. Então, nesse caso, como se está falando de casamento, como se está falando de uma cultura tradicionalista machista, supõe-se que há os filhos. Então, nesse caso, mesmo que de modo geral nem todas as mulheres sejam mães, é aceitável essa substituição, porque o corretor entende que você está tentando não repetir a mesma palavra para a mulher, ok? Então, a mãe é uma obrigação dela manter o casamento pelo bem dos filhos. Desta maneira, e aí o nosso último conectivo, você entender como eles são importantes, ele apareceu de modo em destaque aqui 4 vezes, fora os demais, tá? É nítida a necessidade de rever os modos de garantir bem-estar social e segurança aos 52% da população. Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de garantir o bem-estar social e a segurança, de onde veio isso? Da nossa introdução. Nós introduzimos o texto falando sobre a Constituição que garante bem-estar social e segurança a todos os indivíduos. Então, a gente resgatou essa informação para fazer com que o corretor saiba que nós não colocamos aquela informação ali solta, gratuitamente. Ela é uma informação útil e necessária que embasa o nosso pensamento. E eu já falei, Constituição, ela está em 95% dos temas. Dá para trabalhar assim, ó, show. E esses 52% da população? Isso aqui nada mais é do que
conhecimento de mundo, gente. As mulheres, elas são mais do que a maioria da população. Sendo assim, a gente tem que ter uma noçãozinha. Pode ser que não seja efetivamente 52, pode ser que seja 51,88. O corretor não vai se importar com isso, tá? Então, deu para entender o que é uma continuidade de raciocínio? Se lá na minha introdução eu falei que o problema da persistência da violência contra a mulher era sobre leis e sobre problemas conjugais, digamos assim, da nossa cultura, então em um parágrafo eu vou falar sobre um, em outro parágrafo sobre outro. Você precisa entender que a redação nada mais é do que o esquema que a gente vai seguindo. E a introdução já dá pra gente todo o spoiler necessário para desenvolver isso aí, ok? No próximo vídeo nós vamos falar sobre conclusão e finalizar todo esse pensamento de como é que funciona o andamento completo da redação. Então, não esquece, sexta-feira a gente tá por aqui de novo e qualquer dúvida, já sabe. Pergunta aos professores, pergunta a mim, pergunta ao seu professor, pergunta em algum lugar, tá bom? Não fica com dúvida. Cheiro, até a próxima!